Olá, gente boa. Nosso tema de hoje: o que a Bíblia ensina sobre pecado e arrependimento? Olha, tremendo esse tema, hein? Poderoso. Eu sou Carlos Fernando, teu professor neste canal, e o meu objetivo é te ajudar no teu crescimento espiritual na fé em Cristo, através do ensino da Bíblia. E antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero te pedir para você curtir este vídeo, importantíssimo. Se você curtir esse vídeo, isso demonstra para a plataforma que o vídeo é relevante, a mensagem é relevante e vai mandar para mais pessoas. Também compartilha para geral, manda aí para os teus contatos no WhatsApp, Telegram, compartilha nos grupos e não deixa de se inscrever no canal. Vamos aumentar aqui essa comunidade e vai ser maravilhoso aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, na tua vida. Glória a Deus. Pecado e arrependimento. Nosso texto central, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Vai aparecer aqui na tela. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Nosso objetivo: entender o significado de pecado e arrependimento e as suas implicações para a nossa vida. É visível que a humanidade ela está perdida no pecado e precisa se arrepender e confiar pessoalmente em Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, com a necessidade e consequência, quando recebe, de nascer de novo pelo poder do Espírito Santo e assim participar da família de Deus, porque a gente viu em textos, nos estudos anteriores, que quem não recebe a Jesus na sua vida, ele é um inimigo de Deus, é um ímpio, ele é um filho da desobediência, é um escravo do pecado. Mas quando recebe a Jesus, ele passa a ser uma nova criatura em Cristo, filho de Deus, ele passa a fazer parte da família de Deus. Então, quando recebemos a Jesus em nossa vida e passamos a conhecer Deus através das Escrituras, olha, a gente conhece a Deus através das Escrituras, Bíblia, Palavra de Deus. Assim, nós começamos a sair de uma vida de ignorância espiritual. É de ignorância que vem da expressão ignorar. Ignorar, o que é ignorar? Não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu não sei disso. A gente viu no texto central que a palavra diz lá que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. É o tempo da falta do conhecimento de Deus. Desconhecíamos, não estávamos junto dele, estávamos longe dele. Então, nós começamos a sair dessa vida e essa vida ela precisa ser vivida dentro dos princípios do reino de Deus e no poder do Espírito Santo. Para isso, o arrependimento é uma parte fundamental e importante na nossa nova jornada de vida. Ok. Primeira coisa que nós vamos ver aqui. O que nós precisamos saber sobre o arrependimento. Bom, Jesus e João Batista, ou melhor, João Batista que veio primeiro, começou primeiro, e Jesus, os dois, quando começaram a pregar, eles usaram o mesmo tema. Vamos ver na Bíblia, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículos 1 e 2, fala sobre João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí a gente vai para o capítulo 4, verso 17 e vê sobre Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi o tema que os dois, quando iniciaram a pregação, o seu ministério, a sua pregação, eles falaram? Qual foi o tema? Arrependimento. Importantíssimo, crucial para a nossa jornada na vida com Cristo. E tanto na pregação de João Batista como na pregação de Jesus, os dois utilizaram a mesma expressão grega para arrependimento, que é metanoia. E metanoia tem o significado, o sentido de mudança de mentalidade, mudança de mente, de mentalidade, mudança de entendimento, é a mente, mudança de direção. Se eu estava indo para lá, indo em direção ao pecado, eu tive uma mudança de direção, metanoia. Eu vou numa direção totalmente contrária àquela que eu estava indo. Muito bem, arrependimento diz respeito a entender o pecado que está sendo cometido e que esse pecado entristece a Deus e que precisa ser abandonado através de uma mudança de vida em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Efésios fala sobre isso, Paulo, melhor dizendo, fala sobre isso na sua carta aos cristãos de Éfeso. Efésios 4, capítulo 4, do 22 ao 32. Eu não vou ler tudo, tá bom? Mas você precisa ler todo esse texto, que aí você vai entender. Eu vou ler só uma parte aqui, olha só. A partir do 22, vou ler alguns. No sentido de que, quanto ao trato passado antes de Cristo, vos despojeis do velho homem ou velha criatura antes de Cristo, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, concupiscência, desejo, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, um novo entendimento em Cristo, e vos revistais do novo homem, nova criatura, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, aí Paulo começa a falar das atitudes que agora o novo homem, a nova criatura, o Filho de Deus precisa ter no poder do Espírito Santo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Continue até o 32. Então, o pecado precisa ser abandonado através de uma mudança de vida em nome de Jesus. E isso começa na nossa mentalidade, no nosso entendimento. Quando nós entendemos que estamos entristecendo a Deus, aquilo não agrada a Deus. E como filhos, nós devemos viver uma vida que agrada a Deus, porque nós o amamos. As emoções, elas também estão dentro do plano do arrependimento. Tá bem? Se arrepender não é simplesmente chorar, porque tem gente que chora e continua do mesmo jeito, mas as emoções estão dentro desse plano também. Por quê? A pessoa, além de entender o projeto de Deus, ela se entristece por ter vivido fora dele. E sabendo que esse não é o plano de Deus para a sua vida. 2 Coríntios 7:10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus,
produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza segundo Deus. Por quê? Quando a gente peca, quando a gente tem Jesus na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, e a gente peca, a gente se entristece. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece. Essa tristeza, segundo Deus, ela precisa produzir arrependimento. Poxa, eu entendi. Estou triste porque eu pequei contra Deus. Eu entendi que essa não é a vida que Ele tem para mim. Então eu vou dar uma volta, uma guinada de 180 graus e vou me voltar para o Senhor. Retornando à origem, que é Deus. Amém? O pecado na vida do homem, agora é um tema também importantíssimo, porque a gente se arrepende do quê? Do pecado. Então, a falar sobre arrependimento, precisamos tratar sobre o conceito de pecado. E o que é pecado? No grego, a Bíblia traz, no Novo Nascimento, a expressão, a palavra armatia, e que inclusive a armatiologia é a doutrina bíblica do pecado. Armatia significa errar o alvo, desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus, desviar-se do caminho de retidão e honra. E olha só, o pecado tem ação na vida do homem de duas formas. Existe a natureza pecaminosa, aquela que carregamos por causa de Adão, que é como se fosse uma raiz. O pecado, por isso que Paulo fala que o pecado habita em nós, é uma raiz, tá? E essa raiz traz os frutos. Você vai ver aqui a imagem de uma árvore. E ali naquela imagem mostra as raízes para debaixo da terra e mostra a parte de cima da árvore que ela tem vários frutos. A raiz é por onde vêm os nutrientes que vão dar vida para a árvore para que ela gere frutos. Ok, essa raiz que você vê nessa imagem, ela ali é a natureza pecaminosa. E os frutos, os vários frutos, são os pecados. Raiz, natureza pecaminosa, frutos, atitudes que nós cometemos, os pecados, os atos pecaminosos. Todos somos pecadores, mas nós não precisamos pecar. Todos temos a raiz, mas nós não precisamos dar os frutos, certo? A Bíblia nos mostra isso. Todos temos a natureza pecaminosa, mas não precisamos ter as atitudes pecaminosas. Eu tenho vários textos aqui, são 4, tá? Vou ler rapidamente cada um. Romanos 3, 23. 3, 23. Olha, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O que é isso? Natureza pecaminosa. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veio de Adão. E cada uma geração que foi nascendo, a natureza pecaminosa vem em cada pessoa. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, o salário do pecado. O pecado gera um resultado na vida do ser humano, na vida do homem. E 1 João, que eu não estou encontrando aqui na minha Bíblia, achei, 1 João, é um livro, uma carta pequena, né? 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Temos pecado. Natureza pecaminosa habita em nós. Eu te aconselho a ler 1 João, todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2. Fala sobre pecados, sobre a nossa vida diante de Deus. Agora,
a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre o pecado e a ação do Espírito Santo na nossa vida, para que o pecado, uma vida de prática do pecado não seja uma realidade, mas que vivamos o arrependimento como estilo de vida, certo? Todos pecamos porque o pecado habita em nós. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós temos o poder de vencer os pecados. Antes, morte espiritual, pecado, ele dominava a nossa vida. A partir de Jesus, o Espírito Santo habita em nós, passamos a ter a natureza divina. E isso é um negócio sobrenatural, é espiritual. Não dá para entender naturalmente, nem explicar. É crer, porque nós continuamos com a natureza pecaminosa depois que Jesus entra na nossa vida. Mas por causa do Espírito Santo nós temos a natureza divina em nós. Duas naturezas, porque o pecado continua habitando, mas o Espírito Santo ele mora em nós. Só que o Espírito Santo ele tem todo o poder e ele nos dá o poder de vencer os frutos da natureza pecaminosa, tá? Então, nós temos o poder de vencer os pecados e viver em santidade e honra ao Senhor. Eu tenho aqui 4 textos, eles são textos um pouco maiores e eu não vou ler, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo na tela do vídeo para que você leia depois, tá? Mas eu quero ler apenas um deles, que é esse de 1 João que eu li agora há pouco. Tá? 1 João, eu li o capítulo 1, versículo 8, eu vou ler os versos 9 e 10 e os versos 1 e 2 do capítulo 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, satisfação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você viu que maravilhoso isso? Não apenas pelos nossos, mas do mundo inteiro. Possibilitando o quê? Que as pessoas, ao receberem a Jesus, sejam livres dos seus pecados, que o pecado não tenha poder sobre elas. Eu quero ler mais um, que é no capítulo 3, versículo 9, do mesmo livro, da mesma carta. 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só, a pessoa que é nascida de Deus, novo nascimento, o Espírito Santo habita nela, recebeu a Jesus, o Espírito Santo dá o poder para a pessoa vencer os seus pecados. Ela pode pecar, mas ela não vai viver numa prática de pecado, né? Numa vida de prática de pecado. Eu quero pecar agora, depois, amanhã, tal. Vai viver pensando em pecar e se pensa, faz. Não. Aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não vive na prática de pecado. Não vive. Se um cristão, alguém que diz para você que é cristão, e ele vive na prática do pecado, na prática de pecado, adulterando, ou mentindo, ou sei lá, fazendo o quê, roubando, na corrupção, não interessa o que seja, ele está mentindo, ele não nasceu de novo, ele não nasceu de Deus. Porque João fala que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. A divina semente, que é o Espírito Santo, nos dá o poder de subjugar a natureza pecaminosa. Certo?
Concluindo, depois de falar sobre arrependimento, pecado, Espírito Santo, eu quero aqui te trazer algumas perguntas, porque elas servirão como uma forma de organizar esse conhecimento. Eu vou fazer a pergunta, você vai responder, tá? Aí você ouve a pergunta, eu tenho versículos bíblicos aqui para te dar. Aí você vai separar papel e caneta, ouve a pergunta, os versículos, você vai ler os versículos. Eu não vou ler, né? Você pode ler. E depois você responde essas perguntas, ok? Primeiro, o que é o pecado e o que ele faz na nossa vida? Leia Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Segunda pergunta. Quem nos aponta o nosso pecado para nos convencer do erro que cometemos diante de Deus? Leia João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 e Gálatas 5, versos 16 e 17. 3. Quais as atitudes práticas que o arrependimento nos direciona a ter? 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. Provérbios, capítulo 28, versos 13 e 14. Quarta e última pergunta. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, o que Deus espera de nós? Aleluia! Mateus, capítulo 3, versículos 7 e 8. E Efésios, capítulo 4, versículos do 25 ao 32. Ou você pode ler do 22 ao 32, como eu tinha falado antes. Muito bem, são essas as perguntas. Aí você pode falar, Carlos, por que você não leu todos os versículos? Leia a Bíblia. É bom, muito bom. Você vai alimentar a tua fé, tirar as tuas dúvidas. Nossa mentalidade, mente, entendimento é renovado e a nossa vida é transformada. Você vai ler, vai responder e finalizando essa aula, esse vídeo, eu peço a você de novo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de comentar, gasta aí uns minutos, uns segundos para deixar o seu comentário, o que Deus ministrou ao seu coração, ou a dúvida que ainda persiste aí no seu coração, ou o que você quiser colocar aí no comentário, né? E eu vou estar lendo cada comentário e assim que possível, ler assim que possível e responder também. Muito obrigado por você ter ficado até o final dessa aula. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente e transforme a tua vida. E até a próxima aula.